Neste vídeo, você vai conhecer a história de uma criança humilde do sertão, que dizia conversar com os mortos. Aos 7 anos, ele começou a falar nomes que ninguém havia dito. Sabia segredos dos que já partiram. E foi quando mencionou o nome de Padre Cícero, com detalhes que jamais poderia saber, que a vila inteira se ajoelhou. O que essa criança viu? E por que ele foi escolhido? Se você acredita que o mistério e a fé andam juntos, inscreva-se no nosso canal. O legado do Padre Cícero. E, se gostar do vídeo, curta e compartilhe. A voz no silêncio. O menino e o vento. O sol do sertão parecia mais calado naquele fim de tarde. A poeira avermelhada dançava entre as frestas das janelas de pau a pique da pequena casa de barro onde vivia a família de Miguel. O menino tinha apenas 7 anos, mas sua presença era inquietante, como se dentro dele morasse uma alma que já tinha vivido demais. Era calado, de gestos lentos e olhos fundos demais para a idade. Dona Lourdes, a mãe, dizia que ele era só quieto demais, igual ao pai antes de ir embora pro Juazeiro. Mas o silêncio de Miguel era diferente. Ele não brincava, não pedia nada, e às vezes, parecia ouvir vozes que ninguém mais escutava. Naquela tarde, ele estava sentado no chão de terra batida, com os olhos fixos na porta aberta, onde o vento entrava com um cheiro seco de chão rachado. E então ele falou: "Mainha, o seu Arthur tá dizendo que esqueceu o chapéu em cima da laje." Dona Lourdes parou o que fazia. O pano com o qual enxugava o rosto ficou preso à testa. "Que foi que tu disse, menino?" Miguel olhou para ela, sem expressão. "O seu Arthur. Ele tá ali fora. Disse para a senhora pegar o chapéu dele." Ela deixou a bacia cair. Seu Arthur havia morrido há 3 anos. O primeiro susto. Nos dias seguintes, Miguel começou a falar mais. Mas não com as pessoas da vila. Ele murmurava nomes de gente que já havia partido. Contava histórias antigas, como se tivesse vivido aquilo. Quando se sentava debaixo do juazeiro, falava sozinho por horas. Às vezes ria, às vezes chorava. Ninguém sabia com quem. Dona Lourdes achava que era febre, ou talvez coisa do sol forte. Chamou um benzedor, que fez rezas e passou ramos de arruda. Mas nada mudou. Ao contrário. Na noite seguinte, Miguel olhou para a mãe e disse: "A vó Maria tá aqui. Ela mandou dizer que a senhora pare de esconder a carta." Lourdes desabou no chão. Aquela carta, ela havia escondido no fundo do baú, uma carta da mãe que nunca teve coragem de ler. Miguel nunca a vira. No dia seguinte, o burburinho correu. Os vizinhos diziam que o menino era amaldiçoado. Outros diziam que era santo. Mas todos estavam com medo. Chegada do padre local. O padre da vila, um homem simples e já de idade, chamado Padre Elias, veio ver Miguel. Entrou na casa com olhar severo, crucifixo ao peito, Bíblia na mão. Pediu para falar com o menino sozinho. Ficaram quase 1 hora fechados no quarto de barro. Quando saiu, Padre Elias estava pálido. Disse poucas palavras. "Esse menino tem algo maior com ele. Algo que não compreendemos." Disse que precisava escrever uma carta para Juazeiro. Havia um outro padre que talvez soubesse o que estava acontecendo. Um padre que já lidara com milagres, visões e mistérios. Um homem de batina preta, chamado Cícero Romão Batista. As vozes da noite. Naquela noite, Miguel acordou em meio a um vento forte. Saiu da cama e caminhou até o terreiro. A lua cheia iluminava tudo com uma luz fantasmagórica. Ele parou diante do juazeiro e sussurrou: "Eu sei quem o senhor é. O senhor me chamou." Dona Lourdes, que havia acordado com o barulho do vento, viu o filho de joelhos, as mãos unidas como em oração, olhando para o vazio.
Mas ele não estava sozinho. Do outro lado da árvore, uma figura escura observava. Não era sombra nem homem. Apenas presença. Uma batina negra balançava com o vento. Um nome no escuro. No dia seguinte, Miguel desenhou no chão da cozinha com carvão. Era um rosto. Um rosto sereno, de traços duros e olhos tristes. Embaixo, escreveu com dificuldade de criança: Cícero. Dona Lourdes caiu de joelhos. Menino, onde foi que você viu esse homem? Miguel sorriu pela primeira vez. Ele me ajuda a ouvir o que os outros não escutam. Disse que eu tenho que contar as histórias deles. Disse que eles ainda têm coisas para dizer. Lá fora, o vento voltou a soprar. E, naquele momento, Dona Lourdes entendeu. Seu filho não estava possuído. Ele estava sendo guiado. Guiado por um santo, ou algo além. Os mortos querem falar. A primeira visita. O terreiro estava seco, rachado como a alma daquelas terras castigadas. Era meio-dia quando chegou à vila uma mulher vestida de preto, véu cobrindo o rosto, trazendo apenas um colar com medalhas de santos e um olhar perdido. Seu nome era Ana Luísa, e dizia ter vindo de Crato após ouvir falar do menino que ouvia os mortos. Ela se ajoelhou diante de Miguel, que estava sentado no alpendre, segurando um pedaço de madeira que transformava em cruz. Menino, meu filho se foi há 2 anos. Eu não tenho paz desde então. Ele morreu sem dizer onde escondeu a carta do pai dele. Miguel apenas ergueu os olhos. E falou, com voz baixa. Seu nome era Tiago. Ele desenhou uma estrela no forro do telhado, atrás do oratório. A mulher empalideceu. Chorou ali mesmo, ajoelhada, em silêncio. Depois se levantou, beijou a testa do menino e foi embora sem dizer mais uma palavra. No mesmo dia, a notícia correu como fogo em capim seco. A procissão dos pedidos. Em poucos dias, o caminho de barro batido até a casa de Miguel virou uma verdadeira romaria. Gente de toda parte vinha pedir respostas, conselhos, reconciliações com os mortos. Uns traziam retratos, outros apenas memórias e dor. Miguel não se assustava. Recebia a todos com o mesmo silêncio. Sentava-se debaixo do juazeiro e ouvia. Às vezes falava pouco. Às vezes chorava sem saber por quê. Mas em todos os encontros, algo mudava. Era como se ele tirasse um peso invisível do peito dos visitantes. Padre Elias, de longe, observava aquilo com um misto de temor e fé. Ele está fazendo o que muitos santos fizeram. Mas é só um menino, murmurou. Na segunda-feira seguinte, Elias anunciou na missa. Já mandei carta a Juazeiro. Esse caso é maior do que a gente. É caso de fé e de alma. O sonho do círio aceso. Na madrugada daquela mesma noite, Miguel acordou suando frio. A casa estava em silêncio, exceto pelo barulho do vento do sertão. Mas ele não estava sozinho. Na cadeira de balanço da sala, sentava-se um homem de batina preta, iluminado apenas pela chama de um círio. Meu filho, disse o homem com voz calma. O que você ouve não é loucura. É memória. Miguel tentou falar, mas as palavras não saíam. Apenas olhou nos olhos dele. Havia ternura e dor. E fé. O homem estendeu a mão e colocou o círio aceso nas mãos do menino. Leve essa luz. Eles precisam falar. Mas mais do que isso, eles precisam ser ouvidos. Quando Miguel acordou, estava de pé no terreiro, com um toco de vela aceso entre as mãos. Ao seu lado, o chão desenhava uma cruz feita pela poeira soprada do vento. O homem que pediu perdão. Um senhor idoso chamado Severino chegou à vila com a bengala na mão e o rosto molhado de choro. O menino. Ele pode me ajudar? Eu fiz coisas ruins.
Meu irmão morreu sem eu pedir perdão. Miguel estava sentado no batente, com os olhos fixos num canto vazio da parede. Seu irmão está aqui. Ele disse que já perdoou. Mas o Senhor é quem ainda não se perdoou. O velho caiu de joelhos, soluçando. Como ele sabe disso? Como? Miguel apenas ergueu o olhar, com os olhos brilhando, murmurou. Foi o padre que me ensinou. Aquele que fala comigo quando ninguém escuta. Dona Lourdes, que ouvia da cozinha, gelou por dentro. Ela sabia que Miguel nunca tinha visto aquele padre. Mas o descreveu com perfeição. Era Padre Cícero. A missa dos invisíveis. Na semana seguinte, a vila inteira se reuniu na pequena igreja, por insistência de Miguel. Eles querem uma missa. Eles precisam disso para ir embora. Padre Elias, ainda hesitante, permitiu. Acendeu as velas, preparou o altar, e pela primeira vez celebrou uma missa pelas vozes do menino. Enquanto a missa corria, Miguel ficava em silêncio, com o círio em mãos. Mas muitos juram que viram a luz tremular de forma estranha. Outros dizem ter sentido mãos tocando seus ombros, sussurros leves entre as orações. No final da missa, Miguel se levantou, foi até o altar e disse: Eles estão em paz, por agora. Padre Elias se aproximou, ajoelhou-se diante do menino e perguntou: Quem é você? Miguel apenas respondeu: Eu sou só um ouvido. Eles é que têm as histórias. E o padre me ajuda a escutar. Lá fora, a lua cheia brilhava intensa. E no céu, juram, havia uma leve silhueta de batina preta entre as nuvens. O peso das vozes. A menina do Poço. Era fim de tarde quando chegou à vila um grupo vindo de Santana do Cariri. No meio deles, uma menina de cabelos longos e olhos fundos. Pareciam não dormir havia dias. A mãe segurava firme sua mão. Ela sussurra nomes durante a noite. E fala com alguém que diz se chamar Cícero. Mas a gente nunca conheceu ninguém assim, contou a mãe. Miguel a observou em silêncio. Depois pediu que a levassem até o juazeiro. Ali, sentaram-se frente a frente. A menina começou a chorar, depois riu, depois parou. Você também escuta? Ela perguntou. Miguel assentiu. Eles não nos escolhem por acaso. Foi o padre que me disse. O vento soprou forte. As folhas do juazeiro giraram como se dançassem ao redor deles. A mãe caiu de joelhos, rezando em voz alta. O povo ao redor assistia em silêncio. O primeiro grito. Naquela mesma noite, Miguel acordou gritando. Era a primeira vez que aquilo acontecia. Dona Lourdes correu até o quarto, e o encontrou em pé, com os olhos fechados, sussurrando. Eles estão presos, muitos estão presos, alguém os amarrou no esquecimento. Na parede, sombras tremulavam de forma estranha. O círio deixado por Padre Cícero apagava e reacendia, como se respirasse. Miguel caiu no chão, exausto, e ficou inconsciente por horas. Quando acordou, havia uma cruz desenhada no barro com os dedos. E sobre ela, um nome escrito com letras tortas: Zacarias. Mas ninguém sabia quem era. A resistência dos vivos. Padre Elias chamou Dona Lourdes à igreja. Isso está saindo do nosso controle. Estão chamando o menino de santo, mas também de herege. Cartas anônimas começaram a chegar à paróquia, acusando Miguel de bruxaria, de enganar os humildes, e até de ser influenciado pelo demônio. Um grupo de homens da vila resolveu ir até Juazeiro exigir um posicionamento do bispado. Mas antes que partissem, um trovão rompeu o céu seco, algo raro naquela época. Um dos cavalos empacou e caiu de joelhos. Um dos homens gritou: É um aviso. Esse menino não deve ser tocado. A vila inteira ficou dividida. A visita noturna. Naquela noite,
Miguel foi acordado por uma luz suave. O quarto estava envolto numa claridade tênue. Na cadeira, como antes, Padre Cícero estava sentado. Mas agora seu rosto era mais nítido. A fé deles é pequena, Miguel. Eles temem o que não compreendem. Mas tua missão é maior do que a dúvida dos outros. O padre estendeu a mão e soprou suavemente sobre a testa do menino. Miguel fechou os olhos. Quando abriu, estava sozinho. No chão, sobre a terra fria, havia um terço com as contas brancas e gastas. Dona Lourdes jurava nunca tê-lo visto antes. Na manhã seguinte, Miguel não falava mais. Apenas escrevia nomes. Nomes que ninguém conhecia. Ainda. O peso das vozes. Os nomes escritos por Miguel começaram a causar espanto. Um velho chamado Jeremias, que havia sumido há décadas, foi lembrado. Uma mulher que havia morrido durante o parto, e ninguém falava sobre ela. Nome escrito com perfeição. Miguel andava curvado, como se carregasse um peso nos ombros. Dona Lourdes levou-o até a igreja, e ajoelhada, clamou a Padre Elias. Ou o Senhor ajuda meu filho, ou ele vai morrer de tanto carregar os mortos. Padre Elias, com lágrimas nos olhos, foi até Miguel, impôs a mão sobre sua cabeça e disse: Que o espírito do nosso Cícero interceda por ti, menino. Que o dom não te destrua, mas te santifique. Naquele instante, o sino da igreja tocou sozinho. E muitos afirmam ter visto, sob a torre, uma sombra de batina preta olhando para a vila. O exorcismo das lembranças perdidas. O nome proibido. Miguel passou a escrever o mesmo nome por dias. Zacarias. No início, ninguém sabia de quem se tratava. Mas aos poucos, os mais antigos começaram a se lembrar, cochichando pelas vielas. Zacarias fora um antigo padre da região, expulso por desobediência, acusado de praticar rituais estranhos. Segundo diziam, ele havia desaparecido, amaldiçoando a terra e jurando que voltaria através da boca de uma criança inocente. O nome havia virado tabu. Mas agora, voltava pelas mãos de um menino. Padre Elias, preocupado, começou a jejuar e rezar noites seguidas. Ele temia que o dom de Miguel estivesse abrindo portas demais. Portas que nem mesmo os santos ousariam atravessar. O quarto gelado. Dona Lourdes notou que o quarto de Miguel estava sempre frio, mesmo nos dias mais quentes do sertão. As velas se apagavam sozinhas. Os terços quebravam. E o menino acordava com hematomas que não sabia explicar. Uma noite, ao entrar em silêncio, ela viu Miguel em pé, de costas, murmurando palavras estranhas em latim. Quando ela chamou seu nome, ele virou-se lentamente, e seus olhos estavam completamente negros. Ela caiu de joelhos, chorando. Padre Cícero, por misericórdia, proteja meu filho. Nesse instante, Miguel desmaiou. Quando acordou, não se lembrava de nada. Mas havia escrito na parede com carvão. A alma dele ainda está entre os muros da Igreja Velha. A Igreja Velha. A Igreja Velha ficava no alto de um morro, coberta por mato, abandonada desde o tempo em que Zacarias fora expulso. Padre Elias relutou, mas aceitou acompanhar Miguel até lá, junto com Dona Lourdes e alguns homens de fé. Quando chegaram, o ar estava denso. As velas não acendiam. Os sinos não existiam mais, mas um som metálico soava ao longe. Miguel apontou para o altar destruído e disse: Ele está ali, esperando desde antes da minha chegada. Padre Elias começou a rezar alto. Mas foi Miguel quem caiu de joelhos, segurando o terço de Cícero com força. Me ajuda, meu padim. Ele quer falar, ele quer voltar. A voz dentro da voz. Miguel começou a falar com duas vozes. A dele, e uma mais grave,
mais antiga. A mistura era assustadora. Vocês me baniram. Vocês me esqueceram. Mas eu plantei meu nome no sangue da terra. Padre Elias impôs o crucifixo no peito do menino, que gritava. Mas então, uma luz surgiu atrás do altar, suave, cálida. E ali, entre as sombras, estava Padre Cícero, de pé, com um rosário de contas luminosas. Ele não disse nada. Apenas tocou o ombro de Miguel. Na mesma hora, o menino caiu no chão, em silêncio. Um vento forte soprou por dentro da igreja abandonada. Todos ouviram um sussurro. Ele está livre. E vocês também. O coração de pedra quebrou. Ao amanhecer, encontraram uma antiga pedra rachada aos pés do altar. Dentro dela, havia um pedaço de tecido enrolado com uma carta. A carta era de Zacarias. Pedia perdão. Confessava ter se perdido na vaidade, no orgulho. Mas dizia que antes de morrer, viu o rosto de Cícero e soube que ainda havia esperança. Padre Elias chorou ao ler em voz alta. Miguel, sentado no chão, com os olhos cansados, apenas sussurrou. Ele não queria voltar. Só queria ser ouvido. A igreja foi limpa naquele dia. Velas foram acesas. O sino improvisado tocou com uma pedra batida em metal velho. E Miguel dormiu por 3 dias. Quando acordou, sorriu. Ele se foi. Agora, só o silêncio me visita. O último recado. A voz que resta. Miguel acordou diferente. Silencioso como sempre, mas em paz. Seu rosto não carregava mais o peso das vozes, carregava outra coisa, serenidade. No quintal, sob o juazeiro, ele ficou sentado o dia inteiro. As vizinhas diziam que ele conversava com alguém invisível, rindo baixinho de vez em quando. Com quem fala, Miguel? Perguntou Dona Lourdes. Ele olhou para cima e disse: com ele. Mas agora ele fala baixinho. Diz que o silêncio é onde moram os santos. Ela chorou ao ouvir. E rezou agradecendo por ainda ter seu filho ali, inteiro. O milagre da pedra. Dias depois, um grupo de romeiros chegou à vila. Diziam ter sido guiados por sonhos, todos eles com a mesma figura. Um menino com olhos tristes e um velho de batina preta ao lado. Miguel os recebeu no cruzeiro. E, diante deles, ajoelhou-se, dizendo: Ele quer que vocês escutem. Mas não com os ouvidos. Ali mesmo, a pedra onde Miguel se ajoelhou rachou, e brotou água do chão seco. Alguns caíram de joelhos. Outros choraram. Padre Elias apareceu e disse: O dom não era ouvir os mortos. Era ouvir a verdade que os vivos escondem. A vila começava a entender. A dor de tantos anos havia sido ouvida. E, de alguma forma, curada. A promessa de luz. Padre Cícero voltou a aparecer a Miguel numa madrugada. Você deu voz a quem ninguém mais ouvia. Agora deve calar, para que eles vivam em silêncio. Miguel sorriu. Eles estão em paz? Alguns. Mas haverá outros. Quando ouvirem passos na terra e ventos sem origem, saberão que é hora de escutar de novo. O padre se virou e começou a desaparecer na bruma. Padim! Miguel chamou. Cícero parou e olhou por cima do ombro. Reze por eles, Miguel. E quando não souber o que dizer, apenas escute. E desapareceu. O menino silencioso. Miguel cresceu. Tornou-se homem de poucas palavras. Nunca deixou o sertão. Nunca buscou fama. Nem contou tudo o que viveu. Mas toda sexta-feira, acendia uma vela branca na entrada da igreja velha, agora restaurada, e deixava um bilhete no altar. Ninguém sabia o que dizia. As crianças o seguiam, curiosas, mas ele apenas sorria e dizia: Padim mandou lembrar. Quem escuta com fé, ouve até o que não se diz.
Muitos diziam que ele ainda falava com os mortos. Outros diziam que era ele quem agora os guiava. O último recado. Anos depois, quando Miguel já era velho, foi encontrado deitado sob o juazeiro, com um terço nas mãos e um sorriso no rosto. Sobre seu peito, havia um papel amarelado escrito com letra firme. Os mortos não querem assustar. Só querem ser lembrados. O Padim ainda caminha, nos passos que ninguém escuta. E naquele dia, sem explicação, o sino da igreja tocou 3 vezes. O céu estava limpo, mas os moradores juram ter visto uma sombra de batina preta caminhando pela estrada, em direção ao horizonte. E o silêncio que ficou era mais forte do que qualquer palavra.